Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Estou mais uma vez com as presenças ilustríssimas da senhora Valéria, do senhor Roberto. Estamos aqui para discutir um tema muito importante: as verdades e as mentiras da meritocracia. Então, se a gente vai falar sobre meritocracia, dá para fazer, eu acho que vários vídeos, várias conversas diferentes. Eu não estive em nenhuma empresa que eu não ouvisse, talvez na primeira semana, no primeiro dia, olha, o que nós estamos buscando é implementar a meritocracia. Então, esse é um desejo, e às vezes eu tenho a sensação que, sabe aquele desejo, o desejo como se fosse uma peninha voadora. Quanto mais você se aproxima, parece que ela foge, né? Porque o vento vai levando ela para mais longe. Parece que é um objetivo sempre muito difícil. Porque eu acho que a meritocracia, né, se você for realmente levá-la ao pé da letra, ela traz uma série de regras, uma série de condicionantes, e a gente está falando de seres humanos, né, gestores, funcionários, e aí esse conjunto de regras ele não atende às expectativas de todos, e aí começam as exceções. E se a gente vai levar ao pé da letra, né, a meritocracia, não dá para ter exceção. Ou dá? Eu acho que não, porque muitas vezes nas empresas só falam na meritocracia quando vai distribuir o mérito, né? Quando chega o famoso fevereiro, mas sei lá, agora tem os resultados da performance, veio o feedback, aquela questão do ciclo, né? Agora vai distribuir um dinheirinho aí, vai ter uma grana para distribuir, como essa grana vai ser distribuída, né? E não é só isso, né? Então se concentra e fala de mérito, né, Valéria? Fala, vamos implementar, vamos ter meritocracia, mas ele só lembra desse momento. E na verdade a meritocracia que foi criada para ter acho que um sistema mais justo, né, de reconhecimento de pessoas que realmente entreguem, que se desenvolvem, né, que estão aderentes a culturas e valores. Na verdade foi criada para fazer um reconhecimento, né? Mas tem muitas falhas ainda, não é um sistema perfeito, está longe de ser perfeito, tem as regras, mas muitas vezes mesmo tendo regras, normas, procedimentos, governança, tem aquelas escapadinhas, né? E isso não é bom, porque de novo, que cultura é essa, o que se mostra, quais são os comportamentos desejados, né? Ela funciona em todos os níveis, ou é só lá para baixo ou lá para cima? Então, tem muita coisa para discutir aí nesse ponto. Então, Sérgio, eu acho assim, que meritocracia é um motor importante para a performance de uma empresa, né? Primeiro que é baseado naquela ideia que as pessoas merecem, né, por conta do esforço e do talento dela, né? Não porque ela herdou alguma coisa. De qualquer forma, a partir do momento que você pratica a meritocracia, você acaba motivando a pessoa a fazer mais, porque ela sabe que em uma certa medida ela vai ter o reconhecimento. Mas é uma coisa muito muito dinâmica, né, Valerie? Dinâmica, porque assim dinâmica, é muito dinâmica, porque o volátil, vamos falar de volátil. Como dizia um professor meu, várias variáveis. Significa adesão à necessidade. É tipo assim, ela é dinâmica porque dependendo da necessidade existe uma adaptação. Eu tinha um professor que falava, são várias variáveis variantes, né? Porque as pessoas acham que merecem uma coisa, depois elas trabalham, se esforçam e acham que merecem mais. A medida disso é muito difícil. As próprias empresas têm dificuldade de estabelecer qual é o tipo de coisa que a pessoa tem que fazer, que tipo de entrega que ela tem que fazer. Os próprios gestores e os empregados têm dificuldade em estabelecer o acordo do que vão fazer. Então tem tanta coisa vinculada nesse processo de meritocracia, né, que se mal feito ele acaba sendo um motor que vai dar um problema. Ele não vai ser um motor que vai estimular e vai alavancar a performance da empresa. É verdade. E a gente normalmente ouve o seguinte: quantas vezes, né,
Aí falando de bancos, uma experiência do passado, assim, muitos anos atrás, então você conversa com um profissional que nem é tão, assim, não é sênior, ainda tem muito espaço de crescimento, ainda vai ter oportunidades de ganhar muito dinheiro, né? E aí ele te chama com aquele olhar de sofrimento, né? Aonde você ouve ali o valor que ele recebeu e ele fala aquilo dizendo, olha, eu recebi muito pouco. Provavelmente muito mais do que uma pessoa de RH vai receber em 5 anos de trabalho, mas tudo bem, você ouve aquilo super neutro, né? Você segura o choro e continua conversando com ele. E aí ele fala assim para você, olha, eu me sinto injustiçado. Sabe por quê? Porque eu conversei com fulano do banco tal, com Beltrano do banco Y, com outro do banco Z, com outro sei o quê. Todo mundo ganhou mais do que eu. Então a meritocracia, ela passa também pela comparação com o colega. E às vezes com um colega de outra instituição. Como você consegue trazer para o funcionário essa sensação de que ele foi tratado de uma maneira realmente correta, justa, né? adequada, quando os próprios parâmetros que ele tem são parâmetros que fogem à governança de uma dada organização. O que eu fiz e o que eu faço quando isso acontece e não acontece uma vez, isso acontece sempre, né? É explicar, porque as pessoas, os funcionários, enfim, os profissionais, eles precisam entender como funciona a meritocracia, como funciona comparações com o mercado, como funciona referências internas e como funciona a referência do que cada um ganha em relação ao resultado global e ao resultado da área, eventualmente, do negócio, eventualmente. Aí, a partir dessa explicação, eventualmente pode começar a haver um pouco mais de consciência dessa meritocracia. Eu acho, Valéria, no que você está falando, acho que tem um componente aí, não sei, vamos ver se a gente concorda ou não. Pelo menos que eu vejo na minha experiência, também às vezes a comunicação não é clara, assim, do líder, né? Eu já vi, olha, isso aqui é a sua grana, esse é o seu percentual de aumento. Muitas vezes. Ou tem empresas que condensam, né? Informam ao mesmo tempo, eventualmente, se você tem aquele mérito, né? Aquele valor, ou informam os incentivos de curto e longo, normalmente fazem um pacote, né? E é um momento riquíssimo para você dar as mensagens, ajustar o caboclo, aqui, ali, pô, valeu, mas tem que fazer isso, né? Sempre fazer aquele balanço e simplesmente formaliza, tá aqui, ó, toma e pronto. É isso. E ainda escreve num papelzinho, né? Escreve num papelzinho aquele post-it bem pequenininho, escreve pequenininho e gruda na mesa assim da pessoa, fala assim, é isso. Aí é claro, né, que o cidadão vai olhar aquele valor, falar assim, tá legal, e assim, 30 segundos ou menos depois que ele recebe o post-itzinho que ele lê, ele pega o telefone e liga para todos os amiguinhos dele e compartilha o valor que ele recebeu e compara se o colega recebeu mais ou menos. E aí é que a meritocracia na cabeça desse profissional, ela acaba acontecendo. Mas por quê? Porque qual foi a informação que ele recebeu? Só um valor financeiro. Para ele entender a meritocracia, ele tem que entender o processo inteiro. Porque a meritocracia, ela é formada a partir desse olhar, negócio geral, né, de uma organização como um todo, negócio específico a que esse profissional faz parte, ou área, o seu resultado individual e a contribuição individual que ele tem. Então, tem uma série de variáveis nessa história, e aí, isso sim, existe uma régua comparativa, sempre vai existir, com o mercado, com outras organizações semelhantes, e internamente, tem que haver. Então, a meritocracia, ela passa não só, no meu entendimento, não só pelo o valor em si, né, que é o objeto que se deseja, né, que é o valor financeiro,
ou uma promoção, mas é também um entendimento de todo o sistema a qual ela faz parte, né? E entendendo o sistema, você também consegue projetar o seu futuro. E aí os seus resultados vão sempre melhorar, porque eu vou querer buscar crescimento. Eu acho que normalmente os profissionais querem crescer, não é? É o natural. Uhum. Eu queria trazer duas coisas. Uma, talvez seja um tom meio de desabafo aí, vocês meio. Que uma vez eu estava com uma reunião com o financeiro, com o CEO, o comercial, e aí eles se rebelaram contra todo esse sistema aí que a Valéria falou tão bonito. Aí os caras queriam destruir. O financeiro fala assim, mas por que eu tenho que crescer minha folha 1 a 2% ao ano? O CEO, pô, esses sistemas, essas regras que ele ajudou a construir, estão erradas, são injustas, porque não sei o quê. O comercial fala, bom, eu do comercial, eu que trago o recurso, aquela velha papo assim. Foi uma confusão, e aí, gente, peraí. De novo, aí eu acho, qual é a cultura, o que a gente deseja, você quer eliminar, isso está associado ao reconhecimento que a gente tem, como é que a gente faz as promoções, e aí, engatando um tema dentro do outro, na mesma semana, eu trabalhei numa empresa com uma cadeia de fornecedores muito grande, e um dos fornecedores foi fazer um benchmark, foi... Ô, Sérgio, na sua empresa, como é que faz essa história de mérito? A pessoa de RH não estava assim, não tinha essa experiência, né? Estava estruturando a área, né? E está falando que lá era assim, o dono, o bilhetinho, não era post-it, né? Era um bilhetinho, as pessoas ficavam revoltadas. Eu vi um pouco o outro lado, né? O turnover era alto, era total incompreensão, os amigos do rei. Então, nessa reunião, por que eu estou mencionando isso? Porque nessa reunião eu trouxe esse exemplo. Bom, tá bom, como é que vocês querem fazer? Qual é a cultura que a gente quer? Quais os valores? Como é que a gente otimiza? Esses 2%, 3% vão potencializar em 5%, 6%. É uma forma de redirecionar a performance, resultado, clarear. Aí baixou e todo mundo começou. Porque tem essas recaídas, né? Eu acho que, Roberto, vocês já falaram, quem está assistindo a gente... É uma batalha que às vezes você se pega defendendo. Poxa, como é que a gente vai reconhecer pessoas nessa organização? Eu acho que o que você está trazendo é um ponto que eu quero chamar atenção. Desculpa, não traz um lenço não, mas Não, tudo bem. A gente é de RH, a gente está acostumado, né? Com desabafo, normal. Fazer um divã. Mas assim, eu não quero deixar de pontuar, de chamar atenção no que você falou, porque eu acho que é muito importante. A meritocracia, ela está totalmente ligada, interligada e dependente de estratégias de curto, médio e longo prazos, né? E daquilo que a organização deseja provocar realmente em termos de movimento, né? De atração, de retenção. Então, vai também depender do momento da organização. Então, a meritocracia é extremamente estratégica para a organização quando você pensa em todo o processo de recompensa, e aí não vai só o variável na jogada, é o reconhecimento. Como você falou, é o reconhecimento, é aumento, é mérito, é promoção, enfim, tudo isso tem que estar completamente vinculado à estratégia. Eu já vi uma situação, não vou mencionar qual organização, há uns 8 anos atrás, um banco, não trabalhei lá, mas um banco, ele resolveu fazer um processo de reconhecimento que só ele tinha no mercado, pagar no 90 percentil, quase 100 percentil, né? Para quê? Para conseguir atrair todos os profissionais que mais eram destaque, né? Só que ele pensou no curto prazo, ele não pensou o quanto que isso poderia ser mantido no médio e longo prazo. Bom, o que aconteceu? Ele trouxe, claro, as pessoas com uma promessa de números muito diferenciados, só que o resultado do negócio não garantiu essa possibilidade de meritocracia planejada. E aí, o que ficou ruim? As pessoas começaram a sair porque não conseguiram alcançar aquilo que estava sendo prometido, não receberam aquilo que foi prometido. Então, aí a imagem da organização teve ali os seus problemas, né? E depois disso, ele teve que rever, né? A organização teve que rever toda essa estratégia
para tentar recompor, para tentar mudar essa estratégia de meritocracia. Mas nós vivemos há tanto tempo em RH, nós sabemos, diminuir é muito difícil, aumentar ok, mas você reduzir métricas, né? Você reduzir referências é muito complicado. Você já conseguiu reduzir alguma referência, o Roberto, olha, sem gerar um problemão no futuro? Eu já vi situações assim bem interessantes, né? Já vi situações em programas, né? Aliás, esse ponto que você falou, assim, de que as pessoas às vezes se movimentam para destruir o sistema, para construir um sistema que eles acham que está mais adequado com a expectativa deles, isso sempre acontece, né? Acho que por isso que a gente, como RH, né, tem que liderar um movimento de sempre revisar, né, os programas anualmente, para ver se tem sentido. Sim, né? Sim, essa é a boa prática. Agora, como a Valéria comentou, eu estava me lembrando de uma situação, eu trabalhei numa empresa e que tinham várias metas. Isso mesmo, várias metas. Tinha a meta que ia para o livro, para o book, né? Tinha a meta acordada entre o head e as equipes, e tinha a meta desafio. Aí a questão é, o que vai ser reconhecido? Qual meta que vai ser reconhecida? Então, para você ver, assim, que era exatamente a grande dificuldade que existe, acho que era um retrato que existe em muitas organizações, né? De conseguir definir exatamente quais são seus objetivos principais e como é que você vincula isso com o programa de reconhecimento, né? E a discussão na hora de, então essa meta, não vamos usar essa meta, porque se a gente usar essa meta a gente paga pouco, ou se a gente usar essa meta a gente paga menos. É uma coisa absurda, mas essas discussões elas vêm, né? Elas vão vir, principalmente se o programa não estiver bem construído, né? Então, eu acho que o principal objetivo da meritocracia é o início, é o que você está definindo, como que você está definindo, que compromisso que você vai levar ao longo do tempo. Porque depois fica muito difícil, né? E você sabe que meta e desafio de empresa, os desafios mudam ao longo do ano, né? Então, como é que você ajusta também isso, né? Porque de repente você tem que mudar o orçamento, tem uma crise, um fator externo. Tem que ter regras para isso, né? Para não cair no descrédito total. Tem que ter, até porque a gente vive no Brasil, né? Então, o tempo inteiro existem alterações econômicas e políticas e tudo mais, mas também não pode ser a qualquer tempo, a qualquer momento. Acho que tem que ter ali os rituais de revisão, porque a gente está falando em algo que vai atingir um grande número de pessoas, potencialmente, né? Então, a regra tem que ser muito clara. Eu costumo acreditar no seguinte, para que realmente seja a prova de bala, né, um programa ou regras que sejam, você tem que explicar para qualquer um que seja leigo e ele tem que entender. Começou a complicar demais, aí eu não sei. Tem que ser simples. Concordo, Valéria. E agora o desafio que a gente está enfrentando na nossa área é que os ciclos estão cada vez menores. Esse ano os ciclos, tudo mudou, os planos mudaram a cada semana. Vimos várias discussões a respeito do que é planejamento, se é possível. Eu já ouvi discussão até, é possível ter planejamento agora, né? As grandes redes varejistas, vários segmentos, muito pressionados por ciclos que foram mudando ao longo do tempo. Imagina você fazer a meritocracia ou acompanhar dentro dessa turbulência toda. Então, acho que, como o Roberto falou, a RH tem um papel fundamental de parar, olhar um pouco, ver o que está acontecendo, propor alternativas, soluções. E eu fico imaginando, voltando na minha fala, infelizmente eu não consegui acompanhar aquela pessoa que fazia parte da cadeia de desenvolvedores, de fornecedores que eu falei para você, que estava buscando fazer benchmark, estava buscando estruturar um programa desse tipo. É um desafio, uma empresa de dono, mais hierárquica, que tinha muito tempo, mas não tinha política nenhuma. O bom e velho conselho, comece do básico, né? Então, o que adianta, você já quer fazer uma estratégia, sem antes tem que trabalhar o básico. Então, eu tentei, na medida do possível, orientá-la
com relação ao básico, porque Sim. muita gente que está nos acompanhando aqui também, às vezes nunca trabalhou numa empresa que tenha todo esse sistema, né? Sim. Ou profissionais de RH, né? Então, estão ouvindo, estão vendo aí as nossas experiências, os desafios, e precisam pensar esse grande xadrez aí de cultura, mas de movimentação, de reconhecimento. Não são todas as empresas que têm verba de mérito para distribuir, tem empresas que não estão dando PPR, quer dizer, a gente está vivendo num momento de reinventar, de rever, de ver os ciclos, né? Um momento de muitos desafios, né? Sem dúvida. E eu acho que existem boas notícias nesse sentido. Eu acho que as empresas, né, que são conhecidas como exponenciais, que começam a surgir a partir de tecnologia e tudo mais, elas vêm nos últimos anos trazendo tendências novas, que eu acho que simplificam tudo isso que a gente está falando. Quando você fala dos ciclos curtos, provavelmente é a tendência. O ciclo curto, ele não depende de tanto ajuste. Normalmente, para fazer um ciclo curto, você não pode complicar demais, porque não vai dar tempo de você complicar demais, né? Então, quando você começa a trabalhar, né, dentro da filosofia, né, dos objetivos e resultados-chave, né, que é a nova tendência, esses objetivos e resultados-chave, eles são colocados para todo mundo. Então, na intranet, ou numa rede social interna, ou num programa que você tem específico de gestão de desempenho, onde todos vejam, e todos podem ver, e eles podem acompanhar, então cada funcionário pode acompanhar e saber exatamente o que está sendo esperado nesse trimestre, porque é trimestral. Então você tem um ciclo curto, né, acontecendo a cada 3 meses, 4 ciclos no ano, e você consegue saber como você agrega valor, que resultados estão acontecendo. Muitas vezes, programas de um ano, como a gente viveu e continua vivendo, né, 6 meses ou um ano, tudo muda tão rapidamente. E para você criar critérios para um ano, às vezes é tão mais complexo. Então, resumindo tudo que eu estou falando para ficar simples, existe uma tendência maravilhosa na gestão, né, de pessoas e resultados e meritocracia, da simplificação, de trabalhar em ciclos curtos e com a transparência das informações, cada um sabendo o que é esperado delas. Eu acho isso maravilhoso. Ô, Valéria, eu acho que a única coisa que você podia só adicionar um ponto, que é a intensidade que eu estou vendo. Quer dizer, vamos falar sobre isso, está na agenda. Não vamos, né? É justamente isso que você falou, todos os pontos concordo, mas com intensidade, né? Usar tecnologia para comunicar, usar tecnologia para... Qual é o termômetro da organização, o que a organização está sentindo e está pulsando, está lá, está entendendo, está indo. Eu acho que é essa intensidade aí, essa... Exato. E eu acho importante... Essa vivacidade, né, que também essas empresas estão trazendo em termos de exemplos, porque é todo mundo junto agora. Então, aquela história, o departamento X, o departamento Y, deu um resultado assim. Não. Colaboração, todo mundo junto, vamos lá. Né? Eu fico muito empolgada. Acho que e a gente não pode esquecer assim que a gente tem que ver estão vários programas dentro de uma empresa, né, que a meritocracia tem que estar incluída, né, ela tem que servir de pano de fundo, né, vários programas, né, reconhecimentos por projetos, reconhecimento, o próprio salário emocional, né? Aliás, salário emocional é um tema que a gente pode fala discutir. Sobre salário emocional um pouquinho. Isso salário é legal. Emocional, assim, a gente foca muito em reconhecimento financeiro, mas o que as pessoas querem hoje não é só o reconhecimento financeiro, né? Elas querem melhoria na qualidade de vida, elas querem sentir que estão engajadas e que estão fazendo parte do crescimento da organização. Então, às vezes, você tem que dar um reconhecimento, e esse reconhecimento ele não é grana, né? Esse reconhecimento é uma condição legal que você dá, é um benefício, é um day off, é uma participação, né, no evento, uma exposição,
né, que faz com que você tenha esse reconhecimento. Um almoço, né, com o chefe, isso é reconhecimento? Um almoço com o chefe, eu não sei não. Você vai falar de trabalho, se for falar de trabalho, eu prefiro falar. As regras da meritocracia precisam ser simples. Tem que poder explicar para alguém que eventualmente nem trabalha numa empresa ou nem trabalha na empresa, né, em questão, mas que vai entender. Porque aí, quando ela é simples, ela se torna cada vez mais transparente, mais fácil de você se comparar, se isso for algo importante, né, para você. Então, tudo fica mais fácil e eventuais ajustes ficam mais fáceis também. Quanto mais você complica, fica menos transparente, as pessoas não entendem e todo o efeito positivo que aquele processo busca trazer, deixa de obter, né? Você não tem os resultados que você gostaria. Por quê? Porque complicou, a pessoa não entende, não vai buscar melhorar a sua performance ou se melhorar, né, enquanto profissional na organização, porque ela não entende mesmo. Então, o que vier tá bom. Não deixe nunca que essa seja a sensação, né, de um membro da sua equipe, se você é gestor ou de recursos humanos. O importante é a pessoa se sentir de fato recompensada e de uma forma justa. Então eu queria dar uma mensagem para quem trabalha em RH, está assistindo a gente, não tem nada disso estruturado. Talvez tenha até achado meio estranho algumas coisas, não entendeu bem, mas espero que tenha entendido, mas comece no básico. Não precisa ter, eu só vou ter mérito se tiver dinheiro. Não, observe o que a Valéria falou, o que o Roberto falou do salário emocional, de criar os espaços organizacionais. Existe uma dinâmica na sua organização, organiza essa dinâmica, né? Organiza como são as promoções, como é feito o reconhecimento, se tem almoço, jantar, exposição, reunião, apresentação de projetos, tudo isso, com o desenvolvimento, organiza, que eu tenho certeza que você vai conseguir empacotar bem. A segunda coisa eu já não me lembro mais. O almoço com o chefe. Não foi o almoço com o chefe, não. Um abraço, meu chefe. Olha, o que eu tenho para dizer, assim, eu acho que o líder tem que cuidar, né, as lideranças, a empresa tem que cuidar, né, de meritocracia, né? Como eu disse, eu acho que é um motor, né, um alavancador de resultado, né? Então, acho que tem que existir sim uma preocupação com isso, né, e olhar tudo que está relacionado, todas as políticas que tem na empresa, né, porque não adianta você ter só de reconhecimento financeiro, com essencialmente meritocrática e as outras coisas não, né, porque aí, de novo, você vai dar, como a gente falou no episódio anterior, mensagens dissonantes. Então, acho que tem que existir, né, um cuidado com isso, estabelecer exatamente o que se espera para você reconhecer. E tem que olhar também o outro lado, né? Pode ser o reconhecimento ou pode ser uma consequência que você tem que tomar, porque a consequência positiva ou não, ela também é uma mensagem de que a gestão meritocrática existe na empresa. A gente pode até fazer um vídeo ou outro falando das consequências. Vamos falar de gestão de consequência, é isso aí. E tem uma coisa também, gente, que a gente vai voltar, é meritocracia do ponto de vista mais social, tá? O que significa isso, igualdade de condições, como corrigir desigualdades que a gente enfrenta nos momentos de contratação, de trainees, estagiários. Vamos fazer o próximo, Serginho? Vamos. Acho que esse é um tema muito legal. Muito importante. Bom, você gostou do vídeo? A gente espera que sim. Então faz o seguinte, se inscreve, aciona o sininho e não esquece de mandar uma mensagem pra gente. Fala um tema que você gostaria, a gente vai mencionar o seu nome aqui e você vai participar desse grupo. Vamos bater papo, vamos falar sobre RH? Vem com a gente. Obrigada. Um abração, gente. Até a próxima. Abraço, chefe.